apresentar aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó, melhorar um pouquinho a imagem. Ô, André. Oi. Tudo jóia aí? Consegui. Agora eu vou tentar ligar o som aqui. Tá ouvindo a gente? Tá me ouvindo aí? A galera... Tá. Tá jóia. A galera aí tá assistindo, manda um oi também, se você... Bluetooth mode. Tom, estiver tudo bem para vocês, se a gente precisa melhorar alguma coisa a mais aqui, por favor, dá um toque pra gente, tá bom? Bom. Opa. Eu estava falando para eles aqui, André. Oi? Que ó, o importante dessa tarde é que todo mundo participe para falar o que é o Natal, como é o Natal, o que é o Natal para eles, mas que a gente vai um pouquinho além, que a gente vai falar de outras coisas também, não só o Natal. Conseguiu ir? Consegui. Aí. Tá bom. O André, fala aí pra gente aí um pouco quem é você, pra galera conhecê-lo, por favor. Bem, eu sou André Renato, o pessoal me chama de Renato, pode me chamar de André também, não tem problema nenhum. Sou psicólogo clínico e sou pastor. E trabalho com isso, né? Trabalho no dia a dia com isso. Cuido de pessoas, faço diagnóstico lá no ambulatório e trabalho com AIDS, mais especificamente, né? E pastoreio pessoas, né? Pastoreio uma igreja e pastoreio pessoas, caminho com algumas pessoas. Sou casado com a Elaine, tenho 3 filhos, todos crescidão já, trabalhando, né? Cuidando da sua vida. E eu caminhando para daqui a um tempo estar aposentado e morar na praia. Sensacional. O André é psicólogo aqui na MI de Itu, no Ambulatório de Moléstias Infecciosas de Itu, e é pastor presbiteriano. Já tem quanto tempo, André? Que eu tô no ministério tem mais ou menos uns 40 anos. Aleluia. E é pastor na Igreja Presbiteriana Unida de Indaiatuba. Correto. Joia. IPU. André, fala uma coisa para mim, na sua experiência Você também é psicólogo há quanto tempo já? Quase 40, não? Eu já sou psicólogo há uns 30 anos já, e já sou pastor há 40. Já estou no ministério há 40 anos já. Me diz, espiritualidade, a caminhada na sua caminhada, a espiritualidade é importante para você até onde? Bem, eu tenho que confessar que eu vim descobrir a espiritualidade nos últimos 6 anos. Descobri a espiritualidade, assim, os personagens da espiritualidade, o que era espiritualidade, eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje da espiritualidade na minha vida passada. Não que ela não tivesse presente lá, mas eu não a nomearia como eu nomino hoje, né? Eu digo que a espiritualidade ela é um processo de maturidade do cristão, né? Da caminhada do cristão. E aqui no nosso canal a gente resume espiritualidade como relacionamento íntimo com Deus. Isso, perfeito. Pode ser isso também. Né? Também, claro. André, vamos lá. Vamos partir para o nosso papo, então. As pessoas, vamos lá. A maioria das pessoas no mundo chamam o André de Renato. Eu sou, talvez eu e mais uma pessoa no multiverso que ele vive e chama de André.
esse ano nós passamos aqui as lives falando sobre como é que se constrói esse relacionamento. E partimos do princípio de que, na maioria de nós, das nossas casas e tal, todo mundo tem o que em casa? Uma Bíblia. Então, por que não partir da Bíblia para entender o que Deus está falando contigo? Cá entre nós. Esse é o princípio básico do relacionamento com Deus dentro do cristianismo. Uhum. Mas, historicamente, a Bíblia acabou sendo não só o cristianismo todo, ela acabou sendo deixada de lado de alguma forma, né, André? Sim, a gente tem que entender que vida cristã não é ir ao culto no domingo, tá certo? Muita gente entende que vida cristã é isso. Se ele vai à igreja todo domingo, tá tudo certo, né? Você vai ter um cristãozão, né? É. E a vida cristã, de verdade, ela se dá no dia a dia, né? Na vida ordinária, na sua vida comum, né? Então, é lá que é importante a gente entender um pouco essa maneira como a gente se relaciona com Deus, né? Então, quando a gente estava conversando dessa semana, você falou de livros, né? De literatura. Isso. Aí eu comecei a ler um livro na quinta, que é esse, que é do Zacarias. Você lembra de quem é o Zacarias, né? Lembro. Lembra, né? Então Sim. ele escreveu esse livro e aí eu já estou quase na metade dele, e que ele fala da importância dos rituais na vida da gente. Certo. E ele fala do ritual do sagrado como exemplo, né? Legal. Então, assim, como é que a gente, de verdade, precisa desses rituais para nominar a vida da gente? Então, ele é um monge beneditino, então ele vai dizer que a regra do mosteiro, em que ele tem períodos de trabalho, períodos de oração, períodos de descanso, isso é uma regra que normatiza a presença de Deus na vida dele. A gente que não mora no mosteiro, a gente também tem isso, né? Ou não? Eu Sim, tenho. a gente tem. Isso. Só que ele diz que a gente vive tão corrido o nosso dia a dia que a gente não presta atenção na nossa própria regra. Sim. Então, qual é o tempo que a gente tem para Deus? O outro dia eu estou discipulando daí um rapaz, né? E aí ele falava assim que ele não tinha tempo para conversar com Deus, né? Eu falei, mas o que você faz no seu dia a dia? Ele falou, eu faço isso, eu faço aquilo, e tem um tempo que eu tiro para pedalar. Tá, mas aí você não conversa com Deus? Ele falou, não, eu sinto o vento. Né? Eu falei, mas sentir o vento é sentir Deus também. Você pode conversar com Deus enquanto você pedala. Trocar uma ideia com Ele, falar da tua angústia, falar da tua dor, né? Do que você precisa que Ele te ajude nessa caminhada. Você pode estreitar a sua relação. Então, quando o Zacarias fala de rituais, a vida cristã ela tem rituais, né? A gente perdeu isso no meio do caminho. Orar antes das refeições, orar quando a gente acorda, ler os nossos devocionais, conversar com pessoas, escutar pessoas no nosso dia a dia, pedir a graça de Deus para quando a gente chega lá no trabalho, né? Pedir a preparação de Deus para esse dia. Quando a gente termina o dia, agradecer a Deus. Então, a espiritualidade tem a ver com a nossa relação com Deus no dia a dia da gente. Certo. O que a gente faz lá no domingo é perfumaria. Né? Quando eu digo que é perfumaria, você vai lá, fica lá uma hora, canta, bate um papo, vai embora. Exato. Isso é bom, importante? É gostoso, é legal, eu gosto disso. Mas eu sinto que... Antes é mais importante, né? Sim, sim. Por isso eu gosto muito quando eu me lembro de criança, minha mãe explicar o que é ir ao culto, à igreja, que ela dizer que era a entrega da sua adoração pelo que Deus
falou contigo durante toda a semana, né? Do que Sim, Deus sim. fez para você durante toda a semana. E eu tenho um ritual, André, eu vou mostrar aqui. Eu tenho um caderninho e isso tem muitos anos já. Nesse caderno eu anoto a, a minha leitura, o dia, a meditação, a contemplação e escrevo uma oração, né? Legal. Isso eu faço já há muitos anos. E é aquele negócio assim, ah, eu levanto naquele momento, naquela hora para fazer. É um ritual, realmente, como você disse. Justamente porque talvez se eu perder o time eu não vá fazer. Eu tenho que preparar esse ritual, né? E Sim, faltou alguma coisa. você também tem. Qual que é o seu? Conta pra gente. O meu ritual, eu levanto cedo, eu tenho uma leitura da Bíblia que eu faço, é, eu leio um ofício diário do Peter Scarezo. Legal. Então, o ofício diário eu tenho o meu momento de manhã e o meu momento à noite. O meu momento de manhã eu faço sozinho, porque eu levanto às 5 da manhã, né? E à noite, geralmente, eu faço junto com a Elaine. Ah, Então, tá. a gente lê junto o nosso ofício diário da noite. E eu leio também aquela oração do encontro diário com Deus. A oração da manhã, da oração da noite. Sim. E aí eu converso com Deus, né? Isso faz parte do meu começo da manhã, né? De ler, conversar com Deus, e aí durante o dia eu acabo voltando. Agora que é tempo de advento, eu Uhum. estou fazendo daí o retiro do advento, eu faço todo ano, né? Sei. Eu sigo esse material aqui lá do retiro do advento, Lê pra, que são qual que é leituras, o nome dele? Lê pra gente. retiro de advento e Natal. Ah, legal. Ele usa leituras do lecionário sobre o Natal, e ele tem Certo. reflexões, e ele tem contemplações, Tá. né? E é muito legal, ele vai de verdade até o pós-Natal, né? Ah, Então, todo legal. ano eu compro esse livrinho, eu compro também eu faço o retiro da Quaresma, ele tem Quaresma e tem Advento e Natal. Então, é esse material que vai ficando aqui. Entendi. Bom, isso é legal. Por que é legal a gente conversar sobre isso com as pessoas aqui que estão nos assistindo e ouvindo? Porque a gente passou as lives aqui no canal e quem for para o YouTube vai encontrar lá as nossas conversas dos sábados. Inclusive, algumas você participou via Zoom, né? Uhum. E, e lá, o que a gente fez? Um trabalho do seguinte, de olhar para o texto e buscar esse relacionamento com Deus de uma maneira simples. As pessoas não precisam ser teólogos como eu, você, reverendo Giovanni, que está por aí dando tchau para a gente, como o Adilson Nunes, que também está por aqui assistindo a gente. O Adilson, ele disse uma vez para mim, só para fazer um link com a sua conversa, com o menino que você está discipulando, que ele corre, ele tem como hobby correr aí, né? Já fez até maratona e tal. E ele disse que as melhores e maiores orações que ele fez, inclusive reflexões da vida, foram durante as corridas. Olhando o que está acontecendo ao redor, o vento que bate no rosto e etc. Tem tudo a ver com o que você tem trabalhado com o menino aí, com o seu Isso. discípulo. Né? Na minha igreja, a gente tem dois cultos no domingo. A gente tem um culto da manhã e o culto da noite. E o culto da manhã, a gente segue o lecionário, os textos Sim. bíblicos do lecionário. A pregação é sobre os textos bíblicos lá do lecionário. E a coisa que eu mais gosto e que eu acho importante é que a gente não tem esse hábito de ler a Bíblia na construção da história da caminhada do povo de Deus. E no lecionário, a gente pode fazer isso, né? Então, que nem agora a gente está no tempo do advento. É o tempo da gente entender o Natal.
Uma das coisas que eu não sacava, É. e aí eu achava que Natal, a gente sempre celebrava o nascimento de Cristo, né? Aham. E quando a gente entra no Advento, a gente vai entender o tempo do Advento, a gente vai entender que Cristo já nasceu, ponto final, ficou lá atrás na história. Que de verdade, a gente celebra a volta de Cristo, né? É muito mais Exato. uma questão escatológica, Isso. né? É. Mas que a gente só vai aprender quando a gente entra dentro do ritual, né? Sim. Quando a gente está. Então quando eu faço a minha leitura e que eu entendo que esse é o tempo do Advento, a gente está amanhã no quarto domingo do Advento, depois entra o Natal, depois entra a própria Epifania e tal, aí Quaresma, Pentecostes, enfim. Quando eu vou caminhando, lendo os textos bíblicos que apontam para esse caminho, para esse traçado, eu memorizo a história do povo de Deus, Sim. a caminhada do povo de Deus, né? E E é isso que é legal. acabo fazendo dela a minha caminhada, né, André? Porque Sim, eu também sou povo de Deus, pertenço à história da salvação que Deus está operando no mundo, né? uhum, sim. O Ailton tá mandando pra gente aqui um abraço. Grande Ailton Durães, esse é nosso, hein? Faz tempo. Esse aí é. O Ô, Ailton André, está no seminário, vai ser pastor, viu? isso não pode acontecer. Logo, logo vai ser ordenado. Eu vou chamar ele para se ordenar. Eu vou chamar você para a ordenação dele. Chama. Vamos lá, vamos botar a mão na cabeça do moleque. Deus abençoe, viu, Ailton? Que bom falar contigo, cara. Ô, André, nessa ideia aí, você estava falando de entender o Natal, o Advento, entender que nós celebramos muito mais a volta de Cristo e não mais o nascimento, né? E óbvio que a gente vai tentar fechar essa conversa. Quando eu pensei no tema, já chegou o Natal mais que uma história, mais que uvas passas, justamente porque hoje, no nosso mundo cético, né? E dentro desse ceticismo, usa-se muito uma maneira de degradar o Natal, né? A gente vê isso subversivamente no uso, por exemplo, do consumismo para o Natal. Por um outro lado, até mesmo aqueles antes, né? Quem são os anti? Anti tudo. Falou de Jesus, ele é anti. Você falou que é cristão, ele é anti você agora. E assim vai. Uhum. E aí o Natal em descrédito, de alguma maneira, a galera tem construído essa ideia ou usado esses argumentos. O Natal é uma criação para combater o paganismo que existia em Roma com o deus Mitra, o deus da luz. Com o tempo, daí lá no terceiro século, o Natal passou a ser também feriado. E aí, com o tempo, algumas coisas foram sendo associadas ao Natal, como, por exemplo, os enfeites das árvores no final do outono, começo do inverno, que dizem que daí só Martinho Lutero, 1.200 anos depois, que colocou uma árvore dentro da sua casa, né? Tem essa lenda aí, né? Uhum. Tal. E com o tempo, uma praxe que existia da hospitalidade europeia, de manter as portas abertas para os viajantes poderem comer, ter repouso e tal, construiu o que hoje ainda a gente entende de Natal, ou melhor, conhece. Nós aqui estamos nessa live para dizer que isso não é Natal. Uhum. Sim, sem dúvida, não é. O Zacarias, ele vai falar um pouco disso quando ele fala do ritual, que muitas das coisas que nós recebemos e não entendemos. E com o tempo, essas coisas foram ficando vazias para a gente. Sim. Né? Vazias do próprio sentido. Sim. Então, é óbvio que quando você fala em Natal do Papai Noel aí, lembrando que a tradição, quando ela escolhe
o São Nicolau como o representante aí do Papai Noel, né? E, com certeza eles tinham uma ideia, um propósito de atrelar coisas para reforçar algumas ideias. Mas que a gente foi esquecendo dessas coisas e aí a gente foi fazendo por fazer e fazendo sem entender. Tá. Né? Tá. Porque que nem Só pelo automático. Isso. Agora tem que ter as uvas passas e tem que ter o Papai Noel. Isso. É se como a gente trouxesse toda a verdade no mundo na uva passa, né? É isso aí. E não é. A uva passa não é. Porque nem a gente está falando de Natal, né? Mas quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de chocolate, né? Exato, é isso mesmo. A gente perdeu a ideia. A gente perdeu o sentido do que a gente fazia ou por que a gente faz isso, né? Sim. Então eu acho, assim, que nem aquilo que eu estava dizendo a você. Lendo os textos bíblicos do Advento, nesse ano B que a gente está, nossa, eu tenho visto que tem mais texto escatológico do que texto falando de outra coisa, né? E aí vendo nessa esperança que a gente, que é cristão, precisa ter, né, do significado do Natal. De quando Deus nasce na vida da gente, sim, e Ele traz luz para a vida da gente. Exato. E isso não é só no Natal, né? Isso é o tempo todo. Sim. Ô André, você falou em ano litúrgico B, né? A galera não está acostumada com isso, mas então vamos tentar trabalhar assim. De uma maneira prática, como que talvez a gente conseguisse resgatar? Como que a gente pode propor para quem está aqui com a gente na live resgatar essa importância do Natal e até mesmo fazer um resgate desse movimento de entender o Natal como o nascimento de Cristo, mas não o nascimento lá na manjedoura, mas o nascimento na minha vida, a luz. Como que eu vou fazer isso na prática? O que você propõe? Bem, a minha proposta é que a gente tem que seguir um lecionário que trabalhe com essa ideia, né? Quando eu digo do lecionário, daí é um livreto. A gente tem vários lecionários disponíveis aí, né? A gente tem um lecionário reformado, que ele trabalha esses textos o ano todo. A gente tem daí um material luterano muito bom, que chama Proclamar a Libertação, que a gente usa lá na igreja. Aí tem um outro material que a gente tem aqui também, deixa eu pegar, que ele é muito legal, e aí, que daí esse aqui, que daí é o lecionário, esse é um lecionário que ele vem com leituras bíblicas para todos os dias da semana, e daí para o domingo. E ele é produzido por um pessoal lá de Uberlândia, um pessoal reformado. Muito bom esse lecionário, saiu agora, tem uns 3 anos, mais ou menos. E então você compra de tempo em tempo, você compra, recebe, e aí você vai fazendo as leituras, daí tem as orações, tem uma visão panorâmica. Então, assim, você pode escolher o que você quiser, ou você pode procurar lá na internet, deve ter algum plano de leitura bíblica que segue o lecionário, né? Mas entendendo que o calendário litúrgico, ele segue uma ordem. Ele começa com o nascimento de Jesus e ele termina com o domingo do Cristo Rei, que é o domingo em que Cristo volta para buscar os seus e ele vai reinar, que é um domingo antes do primeiro domingo do Advento. Né? Então, assim, a gente começou agora o Advento, aí a gente vai ter 2 domingos de Natal, aí nós vamos ter um tempo da Epifania, que é o pós-nascimento lá de Jesus, que vai até o Carnaval.
Depois a gente tem a quaresma, que muita gente acha que não tem nada a ver com a gente, mas tem, que de verdade a quaresma é um tempo que antecede o Domingo de Ramos, a Páscoa, a Semana da Paixão. Não, Uma coisa... não tem a ver, porque a galera, a gente precisa deixar isso claro, que né, não tem a ver com não comer carne ou comer carne. A gente não está Sim, tratando a quaresma dessa forma, né? A gente está falando do sim. calendário litúrgico. E eu não sei se você sabia, mas se o público que está ouvindo a gente sabe, mas nós temos 6 domingos de Páscoa. Uhum. Dentro do calendário cristão, né? Então, a gente não tem só aquele domingo da Páscoa, mas a Páscoa, ela se estende até o domingo da Ascensão. Legal, legal. Certo? Sim. Aí depois começa o Pentecostes, que é após a Ascensão, vai lá para o livro de Atos, né? E a gente tem o Pentecostes, e aí tem todo o caminho até a volta do Senhor Jesus. Então, essa forma didática de compreender a história, você perpassa durante um ano. A gente tem 3 anos. A gente tem o ano A, o ano B e o ano C. O ano A é Mateus, o ano B é Marcos e o ano C é Lucas. Tá. Nós estamos agora no ano B. Então, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, textos de Paulo, vamos ler profetas, vamos ler salmos. A gente faz uma leitura aí com isso, né? Sempre apontando para uma questão lá do dia, para uma reflexão do dia. E aí você vai construindo essa história linearmente até você entender isso. O Ailton está dizendo que tem aí alguns programas de Bíblia que tem o lecionário, né? Tem alguns aplicativos bíblicos que tem lecionário, ele usa um lá do NVI. Isso. Eu uso um que eu acho interessante, que também traz os textos do lecionário, que é um aplicativo lá da Canção Nova, que ele tem os textos bíblicos do dia, para você ler. Né? Quando a gente fala no calendário litúrgico, então são esses os textos que a gente lê. Legal. Mas quando a gente pensa no dia da gente, a gente fala no ofício divino. E o ofício divino é um tempo, a gente divide o nosso calendário, aliás, o nosso dia, como Daniel fazia. Então, ele tinha períodos de oração no dia. Legal. Então, o ofício divino, a gente tem um tempo de oração às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18 e às 21. Quanto tempo a gente gasta orando? Né? São orações curtas. Então, ofício divino, então, é um momento de oração que você separa o seu dia, né? É um momento de oração e um momento de leitura de textos bíblicos, porque daí você vai ter pequenos textos bíblicos que você vai ler em cada período do dia. Entendi. Sim. Então, assim... Na época eu coloquei o celular para despertar em 4 momentos do dia, onde eu exatamente fazia isso. Eu lia um salmo e fazia a oração. Isso. O Peter Scarezo, ele fala que você pode fazer isso de manhã, ao meio-dia ou à noite. Legal. Mas você tem que escolher 2 períodos. Né? Então, eu faço o período da manhã, daí quando eu levanto, e faço à noite. Mas eu podia fazer o meu período de almoço e o meu dormir. Tá. Então, é um tempo no meu dia que eu separo, são 2, 3 minutos que eu separo para ler um versículo. Outra coisa também que você podia fazer, mas daí não tem a ver com o lecionário, aquele aplicativo da Sociedade Bíblica, Sim. ele solta alguns versículos, todo dia ele tem um versículo. Isso. E aí você pode ficar com aquele versículo o dia todo conversando com ele, orando sobre ele. Né? Mas assim, eu acho que a forma melhor de se lidar com o calendário litúrgico é ter um lecionário mesmo. Entendi. E óbvio que a gente está falando isso de uma construção de ano, né? Mas eu acho que a gente deve deixar uma dica para esse Natal. Pô, nós estamos em um ano
histórico, é um ano fatídico, mas é um ano histórico, né? Assim como nós estudamos lá na escola a gripe espanhola, não imaginávamos que em 2020 estaríamos vivos e muito menos que passaríamos por uma pandemia. Que tal a gente propor aqui, para quem está aqui participando com a gente, uma forma prática para esse Natal? Que tal? O que você acha? Vamos lá. Você tem uma proposta? Como é que é? Não ouvi, perdão. Você tem uma proposta aí? Não, o que eu estou querendo aqui que a gente, de repente, ajude a galera? Você já deu aí a dica do calendário litúrgico e tal. Por que não nós instituirmos que esse dia, hoje, né, seja o primeiro dia para o resgate aí do sentido do Natal, porque no final de semana que vem já passou o Natal, e o que é que a gente vai propor para eles, então, dentro aí dessa ideia do calendário, ou talvez uma leitura, ou uma conversa, uma oração que eles tenham, que eles possam fazer, né? Buscando esse sentido aí do Natal para eles, ali no dia 26. E daí, no próximo sábado, no próximo domingo, que seja, então, o momento aí para que eles celebrem a volta de Cristo. Olha que legal. Então, a minha proposta seria que hoje a gente talvez pudesse dizer assim para eles, se você acha que isso é inteligente. Hoje a gente precisa lembrar-se, sim, que Cristo foi anunciado como Senhor Salvador e que viria como homem. E daí, no próximo sábado, ali naquele mesmo momento pós-ceia, ou até mesmo na ceia, por que não? Um momento de gratidão. Então, hoje, a gente tem aí a promessa, sábado que vem a concretização, a gratidão, porque Jesus, sim, se fez homem e esteve aqui conosco e por nós. E no próximo, que seja, então, um sábado de reafirmar no seu coração a esperança de que Cristo voltará e reunirá o seu povo. Não é difícil, né? O que você acha? Ou eu viajei? Não. Vamos... Eu estou tentando imaginar como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente ajuda o pessoal aqui agora. Legal. Aqui agora, já. Eu acho que a gente poderia partir assim, Qual é o texto do relato do Evangelho, do relato do nascimento do Evangelho que você mais gosta? Você, André. Fala aí. Eu gosto de Lucas. Ok. Lucas, cara, é um textão completaço, né? Porque lá tem o anúncio da vinda de Cristo e tal. Mas eu acho que a gente pode propor para a galera ler, por exemplo, hoje, Isaías. Tá. Não é? Pode. Isaías 40. Isso. Então vamos lá. Isaías então, 40. Vamos lá. Tá, então, Isaías 40, 40 de 1 a 11. Legal. Você quer que eu leia? Ou só vai propor para o pessoal ler? De 1 a 11. Não, vamos, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou jogar também na página depois, eu vou jogar bonitinho para todo mundo acompanhar em casa. Então, Isaías... A ideia é que Isaías 40, de 1 a 11, ele vai conversar com Marcos 1, de 1 a 8. Legal. Ele vai fazer uma ponte. Tá, né? E aí, eu acho que a grande sacada, então, é a gente entender na onde a gente está na ponte. Legal. Tá? Porque, assim, do que Isaías fala lá, e o que Marcos ele vai, de verdade, trazer aqui, ele vai falar da geografia do nosso coração. Joia. Né? Porque é isso que é a proposta que você vai ter lá em Isaías, que você vai ter aqui em Marcos, e que Jesus vem fazer. Né? Jesus vem com a patrola
Não sei se o pessoal sabe o que é patrola, né? Máquina, né? Enorme, É que uma, passa é, no asfalto. é aquela máquina de terraplanagem, né? É. Então ele vem para fazer o serviço, Certo. né? Mas o serviço ele vem fazer em quem? Em mim. Em mim, no meu Perfeito. coração, Joia. Então, né? dentro dessa perspectiva da geografia do meu coração, da minha vida, a sua proposta, então, é que a galera leia Isaías e Marcos, é isso? Ou só Isaías? Isso, Tá, Isaías e Marcos, porque eles vão andar juntos, tá. E Marcos 1, de 1 a 8. tá certo, estou registrando aqui porque eu vou jogar isso depois lá. E depois? Tá? E daí no sábado que vem? O sábado que vem, vamos ver aqui, cara. Eu perguntei do texto que você mais gosta, porque eu pensei que sábado que vem, por exemplo, você falou de Lucas, poderia ser o relato do nascimento de Jesus em Lucas, e a gente tirar alguns aprendizados. É que, de verdade, eu vou pregar amanhã sobre 3 textos bíblicos muito interessantes, né? Eu vou pregar sobre... Até posso falar dele rapidinho, até para poder ajudar a gente a entender aqui. É o texto lá de 2 Samuel 7, Uhum. de 1 a 16, né? Quando Deus escolhe Davi para ser o rei, e o Davi vai morar lá no palácio, Tá. tá? Então, eu não vou contar tudo, né? Porque senão eu vou queimar o meu filme antes da hora, né? Spoiler. Mas a ideia aqui é que Davi estava muito preocupado, que quando ele estava morando lá no palácio, ele entendia que ele tinha que construir um lugar para Deus morar. Tá. E aí Deus vai dizer para ele assim, cara, eu nunca precisei de um lugar para eu morar, né? Porque eu andava junto com o povo. Vocês querem me colocar na caixinha. Sim. Vocês querem que eu fique quadradinho, bonitinho, aí num lugar legalzinho, né? Mas o que eu quero é que você esteja bem, porque você é um instrumento meu nas mãos do meu povo. Eu vou Certo. usar você lá no meu povo, certo? O outro texto é Lucas 1, de 26 a 38. É quando o anjo aparece para falar com a Maria, Sei. né? E aí, imagine que aquela moça, do nada, recebe a visita de alguém que vem com uma aparência linda, que para conversar com ela e já chega dizendo assim, alegra-te, agraciada. Uhum. Né? O texto bíblico vai dizer que ela ficou muito perturbada ao pensar no que aquilo significaria para ela. Sim. Né? Davi estava muito preocupado em ter uma casa para Deus. Uhum. Mas o anjo chega dizendo para essa mulher que ela vai ser o instrumento que Deus vai usar para o Salvador vir ao mundo. Certo. E aí, ele não vai nascer dentro... Ele vai nascer dentro dessa família, mas ele não vai nascer para essa etnia. Entendi. Ele vai nascer para todo mundo. Né? Exato. E aí, aí eu vou terminar a minha pregação com Romanos 16, 25 a 27, que é uma doxologia, vai dizer aquele que é poderoso para vos confirmar. Aquele mistério que foi dado aos antigos, né? Sim. Mas que agora é manifesto. Então ele fala de passado, no verso 25, de presente, no verso 26, e ele fala de futuro, no verso 27. Certo. Então, a ponte dessa história toda é que Deus é quem chega para fazer contato com a gente. Nunca nós vamos fazer contato com Deus. Deus chega sempre... É Deus que chega e Deus sempre está lá antes da gente chegar. Né? Então, voltando aos nossos textos,
eu penso que a gente poderia ficar mesmo com Isaías 40, Marcos 1, Certo, né? certo. E aí entender um pouco, porque eu acho que essa é a sacada, Marcos, da gente começar a ler as Escrituras de uma maneira que a gente compreenda o plano da salvação de Deus. Exato. Né? A gente não, porque às vezes a gente lê a Escritura sempre do ponto de vista de quem escreveu o texto bíblico, ok. Mas a gente tem que ler acerca de quem trata. Sim. Da linha que costura tudo isso, né? Certo. Cara, eu acho que essa proposta que você deu de Lucas e Romanos, eu acho que é super legal, né? Essa ideia de Deus vindo em nossa direção, você não acha? Sim, sim, sim. A gente poderia deixar esse texto para o sábado que vem. Podemos deixar. E para o outro, porque daí, assim, Deus vem em nossa direção e essa história da salvação que eu participo. Que daí, você falou, vem um monte de coisa na minha cabeça aqui agora, né? Mas tem essa questão da esperança de que Cristo vai voltar. É necessário que eu vá para preparar-vos lugar, por exemplo, né? É um texto de João interessante também. Ou até mesmo o Apocalipse de João, né? Existem outros aí também. Agora estou dando até bug aqui. Mas aí o que a gente poderia propor para o sábado que vem? Eu acho que tem um vídeo. Essa semana ele bombou aí no Facebook, daquele cara lá no MasterChef, né? Você viu? Eu vi. Então, assim, o que mais me chamou a atenção no vídeo, primeiro que eu gostei do que o cara falou, Sim. Concordo, assino embaixo, mas, assim, o que mais me chamou a atenção lá na fala dele foi de que Deus, de verdade, Jesus, antes de ir embora, ele chama os discípulos para uma refeição. Perfeito, exato. E aí ele vai dizer assim, olha, é para que vocês não esqueçam de mim. Sim, exato. E que aí é o que a gente chama de Santa Ceia, né? Vamos dizer aí. E que a gente não entende direito o que é, mas é para lembrar dele. Sim. Sempre. Sim. Então, talvez a proposta desse próximo encontro que você está chamando a atenção aí, daí a gente entender que é para gente que a volta de Jesus, quando a gente fala da volta de Jesus, é para a gente não esquecer dele, porque isso é uma promessa dele. E um dos textos que a gente teve no lecionário agora, acho que agora em outubro, foi aquele lá das 10 virgens, né? Foi de você estar pronto para a volta do Senhor Jesus. Então, os cristãos hoje, parece que eles estão preocupados com a vida deles aqui, mas eles não estão preocupados com a volta de Jesus. Então, estar pronto é você estar tendo comunhão com Ele, é estar linkado com Ele, é não esquecer da promessa dele, né? Eu até, esses dias, fazendo a minha meditação, caí também nessa mesma ideia, assim, que você trouxe aí. O mundo, até mesmo a busca por um Deus ao redor, né? Algumas pessoas, para não falar a maioria, mas sim algumas pessoas, estão buscando Deus pensando em melhorar de vida aqui, como se buscar a Deus e encontrar a Cristo fosse uma vacina contra a pobreza, contra a dor, o sofrimento. O inferno. Inferno, exato, sendo, na verdade, que esse encontro com Cristo, mesmo diante da dor, do sofrimento, ainda há encontro, ainda há salvação, ainda há esperança e tal. Acho que tem tudo a ver com essa nossa fala e com essa perspectiva dessa tensão mesmo que o próprio Cristo nos deixa, né? Eu vou e vocês façam isso em memória de mim, né? Bom,
tal a gente daí propor para o outro sábado, então, Mateus 26, de 26 a 30, que é justamente a ceia. Isso, É ó. o texto do Evangelho que Jesus fala, eu não vou mais comer, né, até a volta. O que você acha? Uhum. Perfeito. Tem mais uma ponte que a gente pode fazer com esse texto? Sobre promessa, salvação? Olha, eu quando celebro a ceia, eu gosto de ler o texto lá de Gênesis, de quando Abraão volta da guerra e o Melquisedeque está lá com a refeição prontinha para ele. Sensacional. Você lembra de cor aí Agora, eu acho que é Gênesis 17 ou 14, eu preciso abrir a Bíblia aqui, espera um pouco. o Ailton, nosso seminarista de plantão, podia ter ajudado. Felizmente terei em meus jantar, buscar a esposa no trabalho, vejo completo depois. Perfeito, grande Ailton. Além do Instagram, estará no canal Reflexão e Espiritualidade hoje no YouTube. Ok. Putz, não vou achar de rápido assim. Mas daí eu vou colocar lá para a galera, André. Já sei qual é o texto. E se, então, a meditação, entre aspas, deste sábado vai ficar na geografia do coração? Na semana Viu? que vem. Oi. Gênesis 14. 18, 14 e 18. Só esse versículo? É 18, 19 e 20. Perfeito, já pus. Então, André, se nesse sábado é a geografia do nosso coração, sábado que vem é Deus vindo na nossa direção, resgatando o nosso coração, o tema para o outro sábado que está aí nessa promessa de Cristo, nessa esperança, você proporia o que para a galera? A renovação da esperança. Legal. Olha, eu ia falar a esperança de comer juntos, né? Mas você me mandou melhor. Pode ser. Pode ser. Esperança, perfeito. Legal, André. Eu acho que essa é a ideia da gente ajudar, e as pessoas precisam entender isso também, né? Um lecionário não é aquilo que salva, mas ele é um instrumento que nos ajuda a nos relacionarmos com quem nos salvou. Uhum. Sim, sim. É isso que a ideia aqui. André, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui, pensando nesse final aqui, que a gente tem mais 6, 8 minutos. Onde entra a espiritualidade no Natal? Onde entra a espiritualidade na temática do Natal? Onde entra a espiritualidade nisso tudo que a gente conversou? É comprar um lecionário? É ler? É ter um horário para orar, para ler, e ter um caderno para escrever? Onde entra a espiritualidade nisso tudo, cara? Eu acho que é o conjunto disso tudo, né? Mas a espiritualidade, eu penso que não é um processo de você só ouvir, mas a espiritualidade é um processo relacional no nível pessoal. A maneira como você conhece Deus, é a tua intimidade com Deus, né? É a maneira como você lê a Bíblia, como é que você... Eu estava lendo o Êxodo outro dia, e aí eu estava lendo com os olhos da espiritualidade, que eu estou dizendo assim, degustando o texto, né? E assim, eu pude perceber que Deus não mandou Moisés fazer nada de absurdo, pelo contrário. Deus falou tudo com antecedência a Moisés, o que ia acontecer, o que Moisés tinha que fazer. Né? E o cara não tinha que ficar bobo e nem bravo. E aí, quando você passa a entender que Deus está sempre na frente, que Deus está lá esperando a gente, que Deus já está com o alimento pronto, que Deus já sabe o que a gente vai fazer amanhã, e Deus já providenciou todas as ferramentas, né? É isso que faz você orar. É isso que faz você conversar com Deus,
isso cria intimidade com Deus, né? Às vezes a gente fica pensando que todos os homens de Deus tiveram lutas e dificuldades, né? Eles não tiveram uma vida plena na presença de Deus, pelo contrário, eles lutaram muito para poder crescer na presença de Deus. E esse é o nosso papel aqui também. Sim, sim. Deus, é isso que a gente precisa entender, Marcão. Deus está preparando a gente para viver com Ele na eternidade. Sim. Né? E a gente está criando a intimidade aqui. Isso. Eu vivo aqui aquilo que espero viver plenamente com Ele lá, né? Sim, perfeito. É isso aí. Então, tudo isso entra na espiritualidade aí, né, André? Primeiro, tudo. É um processo de relacionamento. O instrumento para se relacionar é a Bíblia, a oração, o mundo, né? A experiência do dia a dia. E responder a Deus é a nossa oração, né? Sim. Olha, Deus, obrigado por isso, mas gostaria daquilo, que pena que não deu certo. Eu acho que parte por aí, né? A tua palavra me diz isso, eu não tenho capacidade, me ajude, por que não? Não estou entendendo isso. Isso, Deus, eu não entendi o que o Senhor quis dizer, eu não entendi o que o Senhor está fazendo com esse processo aqui na minha casa. Passa por isso. Né? Sim. André, vamos finalizar então o nosso papo, porque infelizmente daqui a pouco vai cair. Você separou os livrinhos aí, a leitura, que nós vamos propor para a galera? Eu pego aqui, espera um pouquinho, rapidinho. Tá joia. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês que estão. A minha primeira proposta é que vocês procurem este livro, Maravilhosa Bíblia, do Eugene Peterson. É um livro sensacional, que ajuda, e muito, o meu está todo riscado aqui. Então, mas... eu pensei, né, nesses 3 livros aqui. Vai lá. Esse é o Maravilhoso e Boa... O Maravilhoso... Aliás, eu vou começar com esse primeiro, né? O Maravilhoso e Bom Deus. Legal. Esse livro é fantástico. Fantástico. Ele nos mostra um Deus que as pessoas não mostraram para a gente ainda. Um Deus que está nas Escrituras. Né? Se você quer conhecer Deus além da Escritura, venha caminhar com esse livro aqui, que ele é muito bom. Depois é maravilhoso. O legal desse livro é que ele também ajuda a nos relacionarmos com a Bíblia, né, André? Isso, ele tem exercícios práticos de espiritualidade, tá? Muito legal. Eu já usei isso com a minha igreja, foi fantástico. Já usei esse também, A Maravilhosa e Boa Vida. É uma trilogia, tá? Fantástico, né? E tem A Maravilhosa e Boa Comunidade, que é um livro que a gente vai estudar agora, no próximo ano. Muito legal, tá? Um outro livro joia é esse, Sedentos por Deus. Sei, também conheço. Os 7 Caminhos da Devoção. Conhece ou não? Conheço. Do Eugene Peterson, não, sim. Do Foster, né? Do Foster. Fantástico, tá? A Ana está falando aqui que a sua percepção de quanto Deus prepara a nossa caminhada para a salvação é muito boa. Ela acho que ela não tinha sacado isso. E o Giovanni está dizendo que o evangelho é simples, a gente que gosta de complicar. Eu creio, quando eu me converti no tempo de que a gente levantava a mão e dava um passo à frente, né? E estava tudo resolvido. Isso também pode acontecer, não nego a minha história. Sim. Mas eu digo que a conversão é um processo diário. Amém. Em cada etapa da vida da gente, nós temos que tomar decisões, nós temos que escolher caminhos, tá? O outro livro é esse, do Zacarias, que vale a pena ler. O Zacarias ele mora junto lá com Anselm Green, né? E vale a pena ler ele. Ele é um cara bem simples, bem gostoso de ler. Vale a pena. Legal. Também quero propor aqui, Onde está o seu tesouro, do Eugene Peterson.
É um livro que caminha Legal. com os Salmos, onde está o seu tesouro. E eu sabia que o nosso papo ia terminar em ressurreição. O próprio Eugene Peterson, o livrinho Viva a Ressurreição. Cara, esses 3 livros que eu mostrei aqui do Eugene são também, assim, para você caminhar e entender a história da salvação na Bíblia. 2, o seu relacionamento com Deus. 3, entender a sua vida a partir da ressurreição de Cristo Jesus. Como dizia o meu professor de Instituto Bíblico, vende o almoço e a janta para comprar o livro, tá? É, isso mesmo. Muito obrigado pelo papo. Você que participou com a gente aí, gostou, enche de coraçãozinho a nossa live para a gente entender que a gente chegou num bom papo. Prometo a vocês que outros papos aqui, eu e André, vão acontecer aqui pelo canal. Espero que ele também tenha gostado, hein, André? Ah, mãe, gostei. Sempre gosto de estar com você, gosto de conversar com você. Eu acho que as nossas conversas são ótimas. Que bom, eu também, viu, meu irmão? Amo você. Tá, Cara, tá. valeu. Deus abençoe sua vida. Um Natal tremendo aí, cheio de Cristo Jesus. Para vocês Você também também. que estão conosco aqui. Deus abençoe a vida de vocês. E acompanhe aí a nossa página, o nosso perfil, que eu vou colocar o resultado desse papo lá para os próximos sábados, tá bom? André, Um quer falar alguma abração. coisa para encerrar aí, por Só queria favor? agradecer, eu só queria agradecer, e eu digo que quando a gente entende quem é a gente na fila do pão, a gente deixa de sofrer e ser feliz na presença de Deus. Amém. Né? Deus é quem tem conduzido as nossas vidas, os nossos passos, e eu entendo que a gente tem que ser grato a Ele, porque é a gente que está atrasado na história, Ele sempre está lá na frente, né? A gente tem que alcançar Ele lá, tá? Tá bom? Obrigadão. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Daqui a pouco no Não. YouTube também.